Paracatu Rural apresenta Histórias de Sucesso. Oi, gente! Bem-vindo ao Paracatu Rural, mais uma história de sucesso aqui neste domingão maravilhoso. Nós vamos contar mais uma história de sucesso. Nós estamos ainda em Paracatu, Minas Gerais, na Fazenda Solar da Lagoa do Vasquinho. É isso mesmo, Vasco Praça Filho, ex-prefeito de Paracatu, ex-presidente da Copervap, atualmente presidente da Semil, também presidente da Fecoagro Leite Minas. É um rapaz assim que luta pela causa principalmente do produtor de leite, mas ele abraça todos os produtores rurais. E hoje ele vai contar um pouquinho pra gente da história de vida dele, né? Desde quando ele nasceu ali, a família, descendentes, ascendentes, enfim, a gente vai prosear um pouquinho aqui com o Vasquinho. Vasquinho, mais uma vez, bem-vindo ao Paracatu Rural e obrigado por nos receber aqui na Solar da Lagoa. É um prazer muito grande estar te recebendo, Francis. De certa forma, recebendo há muitos amigos, né, que estão entrando na nossa casa aqui para conversar um pouquinho, né, para distrair um pouquinho, porque conversar sobre política, sobre o campo, sobre a agropecuária, a gente está em casa, né, se sente bem. E eu fico muito feliz de ver um programa no nível do Paracatu Rural cada vez crescendo mais, uma audiência incrível, e tenho ouvido e visto você entrevistar personalidades que fazem a diferença no campo. Um pequeno produtor que cresce na atividade leiteira, um produtor de grãos, esses produtos nossos da pecuária, do leite, da carne, os grãos alimentando o mundo inteiro, né? Hoje o Brasil realmente é um celeiro de produção. E nossos celeiros abastecem nosso país, mas abastecem muitos outros países e mata a fome pelo mundo inteiro, né? Mas eu queria dar um abraço em todo o povo de Paracatu, através de você, no povo do povo noroestino, né? E também no povo do Alto Paranaíba, que me recebeu muito bem lá em Patos. Eu falo agora que eu sou um pouquinho noro-alto, né? Sou noroestino e também um pouquinho do Alto Paranaíba. Mas hoje nós estamos aqui na fazenda e eu estou todo ouvido para as suas entrevistas, né? Suas perguntas. Vamos me apertar aí um pouco. Bom demais. Bom, Vasquinho, eu quero que hoje, né, a gente vai conversar mais sobre o Vasquinho, sabe? Eu quero que você me fale aqui, vamos pegar lá desde o começo, começando pelos pais. Qual é o nome dos pais? Meu pai é o Vasco Praça, filho do seu Mário Praça, que era português, e é da dona Maria Luísa Carneiro Praça, daqui de Paracatu. Meu avô veio de Trás dos Montes para o Rio de Janeiro, foi o atleta do século na época, foi o melhor nadador e o melhor remador do Vasco. Bacana. E com as medalhas que ele ganhou muitas e muitas vezes, ele estudou os filhos. E minha mãe é a Inês Botelho Praça. Ela é filha de um ex-prefeito, dos mais bem votados da história de Paracatu. Teve o dobro dos votos do segundo candidato, que é o seu Joaquim Botelho, que construiu a hidrelétrica Melhoramentos Paracatu. E sou neto da dona Carmen Mendonça Botelho, que é a mãe da minha mãe. Eu já perdi meu pai, infelizmente agora, dia 25 de maio fez um ano, né? Então você nasceu em Paracatu, estudou em Paracatu, depois foi para fora. Como que aconteceu a sua infância? A infância do Vasquinho? Foi um pouco diferente. Meu pai, recém-casado da minha mãe, ele representava os produtos Paracatu em Brasília. Minha mãe já grávida, eu sou o primeiro filho, era tudo certinho para mim nascer em Paracatu. Mas para atender a presidência da República na época, eu não sei quem era o presidente na época, mas era um pedido de 700 quilos de manteiga, era manteiga em lata ainda de 5 quilos. Meu pai atendia a capital com os caminhões 11 13, os Mercedes que tinha na época, tem alguns Mercedinha, a gente fala 608, né? Mas precisava numa carga pequena, uns 600, 700 quilos, eu acho que ele pôs 800 na Kombi e ela incendiou com a minha mãe grávida, meu pai, né? E isso antecipou o parto. Eu acabei nascendo em Brasília, no Hospital Santa Lúcia. Eu acho que eu nasci foi na rodovia, para não ficar assim, que eu nasci no tempo, puseram lá no Santa Lúcia, mas
eu acho que acabou de chegar lá mesmo e foi lá que eu nasci. Mas aí toda a infância foi Paracatu, né? Mas eu estudei fora, em outras regiões, estudei em Brasília, estudei em Rio Verde, morei em Roraima por um período curto numa fazenda. Mas Paracatu sempre foi o radar, o olhar, a atenção. É a melhor cidade do mundo para mim. Como é que começou a sua paixão pela roça, né? Pelas coisas do agro? Eu sei que você é apaixonado por Campolina, né? Mas você também é apaixonado por gado de leite. Como é que começou essa história do Vasquinho na roça? Eu gosto de tudo que é do campo. Eu gosto muito de árvore, eu gosto muito de pastagem, eu gosto muito de lavoura. Como minha fazenda é um pouco quebrada, eu planto menos lavoura e é mais pecuária. Mas gosto muito de lavoura, gosto muito de animais, eu gosto do quanto é bicho se pensar. Eu gosto muito de uma vaca leiteira, eu gosto muito de uma vaca de corte, gosto de um bom cavalo de marcha, né? Gosto de cachorro, você deve ter visto, só que você chegou. Eu gosto muito de fila, é um cachorro que para vigiar a fazenda dá uma moral, né? Grandão. É grandão. E é muito afetivo com crianças também. Mas eu acho que foi influência da história do meu avô como produtor, o Joaquim. Um pouco influência do meu pai, que apesar de comerciante, mas sempre gostou do campo. Mas uma influência maior de um tio que tinha uma fazenda que é a Larga da Sucupira, hoje do Rogério, é o Dedé. E me levava para lá nas férias, vários tios, na verdade. Eu passava férias na fazenda do Dedé, Pimentel, do tio Dedé, do tio Jonas, casado com a tia Terezinha de Pesqué. Na fazenda do meu tio avô, hoje é a fazenda da Lila e do Genilson, que é a fazenda que era do Dr. Fortunato. E cresci no meio dos animais e sei de fazer um pouquinho de fazenda. Sei amansar um cavalo, sei fazer casco, sei fazer casco de vaca, sei fazer parto. No final de semana, que eu vim de Paz agora, você chegou, tem uma meia hora, eu estava cutucando um sal que estava empedrado ali no coxo, mexendo com os animais, dando uma olhada, né? E acabou que o campo também me levou para o cooperativismo, né? Como Paracatu foi, de certa forma, a Coopervap trouxe um vigor para a cooperativa Paracatu, trouxe um vigor para o município de Paracatu muito grande, né? Meu pai foi um dos sócios fundadores, né? Foi o primeiro gerente da indústria de laticínio, na época do Dr. Vladimir da Silva Neiva. Então eu nasci misturado com a cooperativa e com o campo, né? Não tinha jeito de ser diferente, não. Aí escolhi fazer zootecnia, sou zootecnista, né? Hoje eu sou um pouquinho de tudo em relação... eu gosto da vida do interior. Cidade como Paracatu, como Patos, como Unaí, João Pinheiro, Guardamó. Eu gosto de cidade pequena, né? Morei em cidade grande, mas eu gosto de cidade pequena. Eu gosto da cidade que a gente conhece as pessoas da rua, né? Florival Ferreira, seu colega de jornalismo, ele fala que esse tipo de pessoa chama ruro-urbano. Ele não é totalmente rural nem totalmente urbano, né? Mas o que é também gostar de cidade? Eu ando na cidade assim, quando eu vejo uma invasão de calçada que vai atrapalhar um idoso passar, eu falo, nossa, ali não respeitaram o código de postura. Quando eu vejo cidade que tem pouca árvore, eu já penso, nossa, tem que fazer um trabalho aqui de plantio de árvores. Quando eu vejo uma cidade escura, eu penso na cidade que precisa ter claridade, por causa de segurança, né? Verdade. E quando a gente vai no hospital e vê um hospital cheio, a gente pensa, olha, essa cidade precisa de investimento em saúde, né? Então eu sou um pouco rural e um pouco urbano. Mas eu não sei, eu ainda acho que eu sou mais rural um pouco. Bom demais. Tanto é que você vai chegando de Patos de Minas, já chega aqui no direto à fazenda. Bom demais. Vasquinho, eu vou chamar um intervalo aqui, mas daqui a pouco a gente volta falando um pouquinho mais de sua vida. Antes de ser presidente de Coopervap, enfim, a gente vai prosear mais.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Você falou, Vasquinho, que você formou em zootecnia, né? Você estudou em Paracatu e fora também? Foi assim, em algumas cidades que você... Não, eu estudei em Brasília e em Rio Verde. Porque meu pai mudou para Brasília para representar os produtos da Copervap e de outros laticínios. Sim. Naquela época, ele buscava na cidade de Piracanjuba os produtos da Cieleco, produtos alimentícios, hoje Vigor, né? Frigorífico Tamoios, Minas Lac, Goialac, o iogurte da Leco, os queijos de Paracatu. Então, meu pai, no final de semana que a gente vinha para Paracatu. Durante a semana, eu estava estudando, né? E ajudando, às vezes, meu pai também no comércio, carregando caixa de leite, caixa de manteiga, ajudei um pouquinho. Que a gente morou um período pequeno na sobreloja, depois mudamos para 406, mas ainda criança, né? Mas meu pai, ele, uma coisa estranha, geralmente a gente quer assim, eu sou fazendeiro, quero que meu filho seja fazendeiro, sou zootecnista, quero que meu filho seja zootecnista. Ele era comerciante e ele não me deixava entusiasmar com o comércio que ele já fazia. E eu acho que ele deixou-se meio solto, né? Aí eu entusiasmei pro lado da produção, da pecuária, entusiasmei, apaixonei, tudo meu que era ligado aos animais, ao campo, à agricultura, é o que eu gosto mesmo, né? Mas ele também queria me ver produtor de leite, com certeza produtor de leite, porque tem... Eu nasci no meio do queijo, vamos dizer assim, da manteiga, né? A coisa que eu mais gosto é queijo. Bom demais. E já é mal da nossa raça, né? Mineiro não é só um lugar que você nasce, é uma raça. Tá? É igual você falar que o gato siamês nasceu em Paracatu, vira paracatuense. Eu vi isso uma vez de um amigo russo. Na hora que eu peguei a identidade dele, ele tinha nascido na Alemanha. Aí ele falou assim, eu falei, mas você não é russo, você é alemão. Ele falou, meus pais são russos. Ele chamava Victor Piders. Então, mineiro é o estado de ser diferente, né? Então, como mineiro, eu gosto muito de queijo. Vasquinho, como é que começou a sua paixão pelo Campolina? O Campolina tem a ver um pouco com o Campolina que eu conheci aqui em Paracatu, chamado Faraó, que eu não tenho certeza de onde veio, mas também a influência das exposições de Barbacena, onde a irmã mais velha da minha mãe já morava, desde eu criança, que ela casou com o moço do Banco do Brasil, tio Assi. E a minha tia Maria Laura e a minha mãe são primas da Dora Brochado, Botelho Brochado. E a Dora, que era inclusive a mulher mais bonita de Paracatu, ela, por causa do Juscelino Kubitschek, quando o presidente do PSD de Barbacena veio acompanhando o Juscelino aqui em Paracatu, ele despertou pela Dora Brochado e acabou casando com ela e levou ela para Barbacena. Por causa desse parentesco com a tia Dora, eu conheci o Campolina, a Fazenda Lagoa Negra, onde eles moraram anos e anos até a morte deles. Era também um lugar que eu passava férias escolares, tá? E lá tinha os cavalos Campolina pretos e pampas. Então a minha fazenda é uma filial da Lagoa Negra, que é a fazenda dos meus tios Zé Eugênio, tio torto, mas tio querido, estimado. Foi prefeito de Barbacena também, então sempre tem essa ligação, o campo com a cidade. E o Zé Eugênio, o contador de história, um homem inteligente demais, me influenciou pelo Campolina, né? E como a minha tia
tinha um carinho muito especial por mim, facilitou que um estudante comprasse o primeiro cavalo. E aí a gente começou um criatório que vai fazer 40 anos. Que bênção, que bênção. Oficialmente, na associação, acho que nós temos em torno assim, dos 35 anos de Campolina. Uhum. Nós já vendemos cavalo para o Brasil inteiro e tem cavalo nosso que já saiu também do Brasil. Bom demais. Vocês são quantos irmãos vasquinhos? Três. Eu e duas irmãs, Luciana, a do meio, como a gente fala, e a Lília, a caçula. A Luciana é administradora e depois psicóloga, e a Lília é agrônoma e doutora em controle biológico de pragas. É uma cientista brasileira nossa aí também. Bacana. As duas são fera, cada uma na sua área são fera. Com certeza. Vasquinho e filhos? Rapaz, isso é um projeto bom, viu? E eu sou pai de um casal que eu falo com eles que o dia que eles nasceram foi os 2 dias mais felizes da minha vida. A Natália nasceu dia 22 de novembro e o Henrique dia 20 de outubro. Tá? Os dois me trazem muita alegria, são meus companheiros, adoram fazenda, eles adoram os cavalos e adoram cachorro. Então você pode saber que aqui vai ter sempre cachorro, porque eu quero atrair eles sempre, né? E Natália e Henrique, eles gostam de cachorro de todas as raças, como eu também gosto. Eles gostam e têm carinho pelos cachorros mestiços, comuns, né? Se Natália vê um cachorro na rua maltratado, você pode saber que ela vai pegar. Quando ela não pegar um gato e trata e melhora e arruma alguém para adotar, ela é desse jeito. E está fazendo medicina, já está bem adiantada no curso e identificou muito com o curso. Vai ser uma médica do povo, uma médica humana, né? Dessas assim que vão fazer a diferença, porque a gente precisa muito dessas pessoas que, além da parte técnica, estudar bastante para fazer um curso bem feito e atender as pessoas direitinho, mas tem que ter o lado humano, né? O médico tem que ser aquela pessoa que você relaxa perto dele, que você se sente bem, né? E o Henrique, ele começou a agronomia, ele, apesar de ser muito festeiro, tocar violão, ser bom para dançar, que eu não sou nenhuma das duas coisas, e bom de futebol, e ele também é bom para passar de federal. Ele passou de duas, passou na Federal de Viçosa, Campos, do Rio Paranaíba, para agronomia, mas achou que o curso dele era mais administração, aí passou na Federal de Uberlândia para administração e está muito empolgado com o curso. Que bom, Deus abençoe e que continuem sempre assim. Quando eles estão aqui, não tem nada melhor no mundo. É um pouco difícil hoje, porque o Henrique, muito namorador, ele gosta muito da cidade também. E a Natália é muito estudiosa, o curso de medicina é muito apertado, então ela está estudando sempre, né? Na pandemia, ficou muito aula também virtual, né? Então se não dedicar bem, fica difícil. E eles são muito dedicados. A Natália na medicina e o Henrique na administração. Que bom, aí de vez em quando tem os aniversários. Eles têm um viés político também, eles já gostam muito de política, todos os dois. Herdou do pai. Herdou. Por falar em política, Vasquinho, antes de você entrar propriamente dito na política, você entrou numa, vamos dizer que é uma política que foi presidente da Copervap, né? Quando foi presidente e por quantos mandatos foi? Eu sempre gostei muito do associativismo. Antes de ser dirigente da Copervap, eu fui sócio de núcleos de criadores, de associações de criadores, e isso a gente tem que relacionar, né? Outro dia, fazendo meu MBA em gestão estratégica, gestão de cooperativismo, o palestrante perguntou quantas reuniões eu já tinha dirigido. Nós contamos assim, entre 8 anos de prefeitura, 3 mandatos de cooperativa, 3 mandatos da Copervap, 1 mandato da CEMIL, praticamente. Eu já devo ter participado ou dirigindo ou mais de 3.000 reuniões. Então, assim, antes de ser prefeito, eu fui presidente da Copervap, eu e Salles, fiquei mais ou menos 32 meses, fui prefeito, fiquei 8 anos, fui para a Companhia de Promoção Agrícola a convite do Emiliano, em Brasília, foi muito bom, aprendi muito com esse relacionamento com grandes autoridades, com o Ministério da Agricultura, fiz grandes amigos lá. Me candidatei novamente à presidência da Copervap junto com o Valdir. Fomos eleitos, né? Ficamos juntos um período. Fomos eleitos e reeleitos juntos e eu saí candidato à presidência da CEMIL.
fui eleito, estou fazendo 4 anos de CEMIL em março, né? E assim, contando isso bem rápido, né? Mas assim, sempre participando do associativismo. Eu entendo que o cooperativismo é assim. O pessoal fala muito de capitalismo, socialismo, falam de esquerda e de direita. O cooperativismo pega tudo de bom que cada um tem, esquece o ruim e faz a coisa certa. Defende todo mundo de uma forma igualitária, né? Assim, todo mundo tem oportunidade de ser ouvido e a decisão maior é a assembleia. Então o cooperativismo tem uma vocação de fazer o bem. Então me inspira muito. Eu acho que todo prefeito antes devia ser até presidente de uma cooperativa, ou de trabalhadores, ou de crédito, ou de produção como nós somos, porque aprende muito, sabe? O cooperativismo ensina muito. É você entender que o pequeno produtor precisa de apoio, que ele vai sair de 100 litros para 200, de 200 para 400, de 400 para 800, e a família dele vai melhorar e a vida dele vai ser outra. E que o produtor grande também é um empreendedor, que ele gera emprego, que ele é muito importante para a economia do país, que ele também fixa o homem no campo, que as escolas crescem, que a cidade cresce, porque tem esses homens visionários, né? Você pega, por exemplo, anda um dia com o Adelso Cunha para você ver. Um homem que produz soja, feijão, milho, abóbora, de tudo, né? Você anda um dia com o João Alves da vida, com o Gilberto Apio da vida, né? Nós temos homens muito talentosos no campo, né? Do ponto de vista do associativismo, também você anda um dia com o Emiliano, você começa a ver também que tanta coisa boa que você aprende. Aqui em Paracatu tem um moço também que eu respeito ele muito, que é o meu contemporâneo de juventude, nós temos mais ou menos a mesma idade, eu acho que eu sou um pouco mais velho que ele, mas estou mais conservado, que é o Pedro do Café Catu, né? Também, olha só que moço bacana, passa lá do lado do Café Catu, é o jardim, né? Na beira da praia, o cara cuidou tão bem da empresa dele, que dá tão certo, né? O café é muito gostoso, nós temos também o Café Sem Mil, que é muito gostoso. Mas eu estou dando exemplo do rapaz que gosta da cidade, que trabalha direito, que um dia adotou uma praça. Então, assim, eu gosto de enxergar sempre o melhor das pessoas. E isso o cooperativismo nos ensinou muito, né? Verdade. Eu sempre levanto a bandeira do cooperativismo porque eu entendi justamente isso que você explicou aqui, né? Que pegou o que é bom do capitalismo, o que é bom do socialismo e juntou tudo num só. Você falou aí do pequeno que vai crescendo, do grande que continua crescendo, que gera empregos, o pequeno que cresceu começa a gerar empregos. E toda a cooperativa que tem grandes, médios, pequenos, cresce, né? Porque acaba compartilhando os benefícios de ter uma negociação melhor, de tanto fazer uma boa venda quanto fazer uma boa compra, né? Quer dizer assim, são pequenos detalhes que a gente pode citar aqui do cooperativismo, que todo aquele grupo que está dentro dessa cooperativa, independente de que seja, cresce, né? A gente percebe isso. A Coopervap cresce. Cooperativas de crédito que a gente conhece crescem. Por exemplo, o Cicobi, que é patrocinador nosso, começou com um banco pequeno, hoje tem diversas agências, inclusive fora de Paracatu. Só em Paracatu são 4. Né? Maravilha, né? Então, quer dizer, e a gente vê outras cooperativas, por exemplo, uma das maiores cooperativas de café do Brasil é uma das maiores da América Latina, inclusive, né? Que é a... Como é que chama aquela cooperativa? Cochupé. Cochupé, né? Exporta, quer dizer, é o futuro. E do agro, mais ainda o cooperativismo, independente de qual é o segmento que está abrangindo ali. Vasquinho, eu vou dar mais um intervalo aqui e daqui a pouco a gente volta contando mais um pouquinho da história do Vasco Praça Filho. Vai ser legal. Bom demais. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser a sua marca. Ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Pessoal que tem internet na roça,
assiste o Paracatu Rural no YouTube. E aqueles que não têm internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? E ajuda aí o programa a crescer, porque aí o Francis me contrata para eu poder trocar esses estacas aqui que tá quebrando outras pessoas, tá bom? Gente, nós estamos aqui na Fazenda Solar da Lagoa, em Paracatu, Minas Gerais, conversando com o Vasquinho. Ele é produtor de leite, criador de campolina, criador de cachorro de um monte de raça, tem uns cachorros bonitos, fila aqui, mas você tem que ver que, amor, é grandão, dá um medo lascado, mas é tudo carinhoso, viu? Vasquinho, você no início do programa falou que do Paracatu Rural, né? E a primeira pessoa que eu busquei informações de que forma que eu poderia fazer o programa foi você. Foi a primeira pessoa, né? E aí a gente foi caminhando, vez ou outra você passava junto aqui com a gente, uma entrevista, uma informação. Nós já falamos aqui do Campolina, né? Fizemos 4 programas sobre o Campolina. E hoje então tem que contar essa história sua, né? Não tem jeito de não contar a história do Vasco Praça Filho. Muita gente já ouviu falar, já viu ali, agora nós estamos ouvindo o Vasquinho. Eu sou um homem comum, viu, Francis? Tranquilo, que gosto de coisas simples, né? E que eu gosto muito de gente. Bater um papo com você aqui, para mim, é um prazer muito grande. Prazer todo Ver um jornalista que já começou muito bem, mas numa crescente, como a gente fala lá na CEMIL, melhoria contínua, né? Sempre melhorando, amém, sempre trazendo para o seu programa o que as pessoas querem ouvir, né? Sim. E eu queria te falar, para mim não existe meio de comunicação melhor que o rádio. É bom mesmo. Eu sou fã do rádio. Rádio é ótimo, graças a Deus. Eu com 17 anos, seu Humberto Neiva me permitiu ter um programa musical na Boa Vista FM. Com 17 anos, né? 17 anos. Bom demais, eu amo a comunicação. E você também, depois do associativismo, através aí também do cooperativismo, da Copervap, tornou-se prefeito de Paracatu. Você foi, na época, o prefeito mais jovem que Paracatu teve, não foi isso? Não, eu não sei se eu fui o mais jovem. Eu fui prefeito com 34 para 35 anos. Não, de 35 para 36. Eu fui relativamente jovem, né? Sim. Mas deve ter tido prefeito mais jovem que eu. E o Igor é nosso prefeito hoje com 23 para 24, verdade, né? Mas eu foi o primeiro reeleito. E sou até hoje mesmo o prefeito mais bem votado da história de Paracatu. Tanto no valor nominal como a diferença, não de adversário, de jeito nenhum que eu não tenho isso. Eu nem acho que eu tenho adversário, concorrente, né? Concorrente. Pelo pleito e tal. Uhum. Porque política não é uma coisa que os homens deveriam se atritar. Eu acho que são discussão de ideias, não pode ser discussão entre homens, é discussão de ideias, né? E foi assim uma coisa que não era um projeto ser candidato a prefeito, veio naturalmente pela força do cooperativismo, pelo crescimento da Copervap naquela época que eu tive a honra de dirigir, e os cooperados que me carregaram para a prefeitura, me apresentaram para a cidade de certa forma, as exposições agropecuárias que eu dirigi, né? Até antes de ser presidente da Copervap, eu dirigi 3 exposições e depois dirigi mais 9, né? Em torno de 9, e fiquei conhecido, né? Mas o que é mais importante disso é que deixar uma marca assim como prefeito me traz alegria. Onde eu atravesso uma rua assim, alguém me chama de prefeito até hoje, até o Igor, que é muito educado, muito simpático e está com uma vontade de acertar enorme, e ainda me chama de prefeito. Ele é muito elegante, mas na cidade inteira eu ainda sou chamado de prefeito. Lá em Patos, às vezes, quando um grita passando no carro, prefeito Vasquinho, né? E tem grandes amigos lá, né? O atual prefeito é muito meu amigo, o ex-prefeito Zé Eustáquio, 2 craques, por sinal. Aquela cidade deu muita sorte também, bons nomes à frente do mandato lá. Mas ser prefeito de Paracatu foi e é uma grande honra, né? Eu tenho muita saudade, muita mesmo, porque cada dia da gestão eu tinha uma pessoa querendo ajudar mais. Na minha gestão eu tive muita ajuda, muita.
Eu tive um timaço, né? Nossa avaliação sempre foi muito forte. Tanto que eu fui muito bem votado no primeiro mandato e consegui crescer a votação no segundo. Então as pessoas gostaram da nossa gestão. E nós tínhamos índices de educação muito fortes, né? Saúde foi o maior investimento da história de Paracatu em saúde, né? E tomara que outros façam investimentos maiores ainda. E naquela época ninguém acreditava que Paracatu ia ter uma UTI pública e uma hemodiálise pública, né? Quando eu falo pública, porque quem tem o cartãozinho do plano de saúde é pouca gente, é 1% da população. 99% precisa do SUS, que o Sistema Único de Saúde é uma coisa diferente. O Brasil tem muitas desigualdades, mas o Sistema Único de Saúde tem que ser copiado pelo mundo inteiro. Tem países muito mais ricos que o Brasil, eu não concordo que o Brasil é um país pobre, não. O Brasil é um país jovem e com grandes diferenças sociais. Isso tem que ser corrigido e vai ser corrigido. O Brasil está crescendo muito. E o que faz essa correção é aquele que arrisca, aquele que empreende. Aí você pega um doido no Gilberto Ávila, sai lá do sul para plantar no Cerradão de Paracatu, plantou muitos anos sem irrigação, aí veio a irrigação e tal. Aí você pega uns caras desses diferentes, né? Esses dias eu visitei uma empresa que se chama Complexo JK, lá em Passos, do lado da Riber, que era Ribeiral, do Zé Ribeiro, do Cláudio Nasser, e o Cláudio vendeu a Riber para os alemães, Riber KWS, empresa de semente de milho. Deve ser outra semente também, eu até conheço pouco a Riber hoje, mas conheço muito esse complexo lá. Aí o Cláudio, que foi até presidente do sindicato rural lá, vende a Riber por uma fortuna. Podia comprar uma fazenda só por 4 vaqueiros olhando 30 mil cabeças de gado. Ao contrário. E ele montou 11 empresas, está com 900 funcionários, né? 11 empresas diferentes. A CEMIG já não está dando conta de atender a energia elétrica de uma. Então, alguém como essas pessoas que arriscam, elas fazem o país mudar. Imagina uma empresa que tinha 100 empregos, de repente o cara cria 9, de 100 uma, de 200 outra, de 400 a outra, e está oferecendo 900 empregos. Então, umas pessoas assim são diferentes, né? Então, esses empreendedores brasileiros de outros países que vêm para cá, né? Você pega a importância das empresas de Paracatu, que nasceu em Paracatu e que cresceram muito. Você pega aí o exemplo da Copervap, que se agigantou, né? E outros grandes exemplos que nós temos aqui em Paracatu de sucesso. Você falou do Cicobi Crédito Gerais. Olha a liderança do Darcy e do Jonas. 4 agências aqui, a agência Unaí, a agência João Pinheiro, a agência lá do Nortão de Minas. Na Bahia também. Na Bahia também, eu não sabia. Você vê, 2 grandes líderes e Paracatu tem tanta sorte que não é um só, não é 2 craques. Não, na verdade são 3. Porque lá é o Darcy, o Jonas e o Zé Humberto. Cooperativismo de crédito não é diferente, o atendimento é próximo. Eu vou falar a verdade, eu tenho conta em vários bancos e todos relacionando bem. Mas, por exemplo, o cheque especial mais barato do mercado hoje é do Banco Cooperativo. Será que os outros bancos não vão abaixar? Vão. Então o cooperativismo de crédito já vai fazer isso. Tem banco que cobra 8%, o cooperativo de crédito cobra 2%, mais ou menos, assim, depende do movimento da pessoa, depende do que ela integralizou. Mas a diferença de 2% para 8% é muito grande. Cheque especial já é uma maldade. 8% é uma maldade maior ainda, né? Então, sempre a gente volta no cooperativismo, não tem jeito, né? É verdade. Mas em quem que você inspirou para envolver bastante no associativismo, envolver bastante com a política? O primeiro de tudo, assim, mais pertinho de mim é o pai, né? É o exemplo do pai. Meu pai sempre amou muito a Copervap, dedicou a vida inteira dele a ela, né? E aí a gente tem grandes exemplos como do Emiliano, do Dr. Vladimir, mas meu pai é meu grande exemplo. E se eu fosse responder para você quem é o maior líder político desse país, para mim, eu torço que nasça outro igual. Melhor vai ser difícil, é o JK, é o Juscelino, né? Ele foi o maior líder. O cara que pensou na interiorização, né? Ele pensou na interiorização. O nascimento de Brasília, a construção de Brasília, fez o Brasil Central viabilizar. Quando a gente fala em produção do Cerrado, Brasília influenciou também isso.
né? Aí um ministro como o Alisson Paulinelli vai para o Ministério da Agricultura, cria a Embrapa, adiciona o calcário na terra, neutraliza a acidez do solo do Cerrado, e hoje o Cerrado produz para o mundo inteiro, é um celeiro, a savana brasileira que ninguém acreditava, porque antes do Paulinelli, antes da Embrapa, você só produzia nos cantinhos de beira de praia que a gente fala é o córrego, né? Beira do córrego, beira de rio, terras baixas de cultura. Hoje você produz em qualquer local, se tiver adubação, tiver irrigação, né? Na Chapada nem precisa de irrigação, você faz 2 safras, né? Na Chapada de Cristalina, na Chapada de Paracatu, dividindo com a Guarda-Mó, na Chapada de Unaí, na Chapada de Presidente Olegário, dividindo com Patos, você faz soja, plantando em outubro, novembro, depois você colhe e faz milho. Que país você consegue isso? Eu estou falando sem irrigação, fora 3 safras com irrigação, né? Então, para mim, o maior líder desse país é Juscelino Kubitschek. Como que você imagina a sua história futura? Você tem quantos anos? Eu tenho 53. Você tem isso tudo? Rapaz, tá conservado mesmo. Você sabe que eu gosto muito de samba, sabe? Eu e o Emiliano gostamos muito de samba, porque o samba faz roda, né? E o Zeca Pagodinho tem uma música que fala: deixa a vida me levar, ou leva eu, né? Assim, eu não sou sambista, quem dera. Eu já toquei tamborim um pouquinho, mas é só para carnaval mesmo. Eu não sou muito de fazer assim projetos com antecedência, sabe? Mas meu olhar está sempre no noroeste, sabe? Eu gosto de pecuária, mas estou querendo caminhar para a agricultura, porque hoje a rentabilidade da agricultura está melhor que da pecuária, né? Então a gente tem que procurar melhorar sempre, né? Do campo político, nós estamos vivendo um momento difícil no Brasil, né? Nós temos um grande exemplo hoje em Minas também, que é o governador Zema, que é uma grande opção, né? Temos um Congresso muito heterogêneo, que não representa a sociedade, né? E o que está indo bem é a cidade de interior. Quando você vai, por exemplo, aqui em Paracatu, você vê que as pessoas estão preocupadas com o próximo. Vem a pandemia, os empresários se unem para ajudar o prefeito. Em Unaí é a mesma coisa, João Pinheiro passa a mesma coisa. O que está dando certo é o interior do país. O Brasil, por muito tempo, os investimentos eram para as grandes cidades, né? Cresceu muito ao longo do litoral e veio Brasília, foi essa revolução do Cerrado, mas agora a força do interior é que faz a coisa mudar, né? O emprego está aqui. Paracatu, por exemplo, não tem assim um índice de desemprego alto. Tem todo dia empregos novos. Mesma coisa em João Pinheiro, Unaí, Paracatu mais ainda, porque tem o agro forte, tem a mineração, Patos também muito emprego. Então o olhar, o que eu vejo é olhar para o interior. Esse crescimento está saindo do interior para as grandes cidades. E ontem eu estava com um diretor da CEMIG, que participou do nosso curso de MBA, e ele mostrou claramente que os investimentos da CEMIG vão ser nas cidades pequenas, e antes eram assim, focados nas cidades que tinham grande população, né? E eles estão enxergando assim: vou aumentar a subestação de Paracatu, vou aumentar a subestação de Lagoa Formosa. Aí a gente da CEMIG eu falei: bom para nós, está tendo pico de energia lá, uma empresa que trabalha 24 horas não pode ter pico, os robôs param de trabalhar, as linhas de produção tem problema, né? Você tem que reprogramar. Então, assim, o Brasil, e isso, tanto o executivo, o legislativo, o judiciário já viu que o poder agora, a força, a influência é do interior para fora. Não vai ser as grandes cidades que vão influenciar as pequenas, não. É as pequenas e médias que vão influenciar o Brasil inteiro. É a força realmente do agronegócio. Eu nem sei se essa palavra agronegócio é o ideal. É a força de quem produz, e junto com o comércio, e junto com o serviço e com a indústria vão melhorar esse país. É assim, a agricultura, o Brasil, o único erro que o Brasil comete ainda é de vender matéria-prima, vender grãos para ser elaborado lá fora,
e vender ferro em vez de vender produto manufaturado. A gente precisa agregar valor na produção desse país. Nós não podemos mandar um caminhão de aço e voltar um avião de laptop para cá, que agrega muito mais valor, né? Então isso está mudando. A gente vê aqui em Paracatu um exemplo. A antiga Monsanto, hoje Bayer, fazia o espendoamento de milho das lavouras de Paracatu, separava da espiga a parte do centro, a Agripar cuidava do resto e mandava para ensacar lá em Uberlândia. Hoje está fazendo tudo aqui. E daqui está saindo a melhor semente do Brasil. A Paracatu é, inclusive, o maior produtor de semente de milho do Brasil. Então, o meu projeto é, junto com o cooperativismo, junto com as lideranças políticas responsáveis, alavancar mais o desenvolvimento do interior do Brasil. Gente, rapidinho, nós vamos ali beber mais um copinho d'água e voltamos para prosear um pouco com o Vasquinho, tá bom? Sai daí não. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Vasquinho, você está em Patos de Minas e lá comandando então a CEMIL, que é uma cooperativa de cooperativas, não é isso? Eu gostaria que você falasse um pouquinho, até para mim mesmo entender um pouquinho mais. Eu sei que muitos produtores rurais não entendem essa questão de uma cooperativa de cooperativas, o porquê, como que é. A CEMIL é uma central de cooperativas, né? Os cooperados dela são cooperativas de CNPJ, né? E esses dirigentes das cooperativas fazem parte do conselho. O Valdir, presidente da Coopervap, o José Francilino, presidente da Copatos, o Luiz de Dores tem assento no conselho de administração. E geralmente os vices das cooperativas no assento do conselho fiscal. E quem elege o presidente da CEMIL são os delegados de cada cooperativa, que cada cooperativa tem um número mínimo de 3 e mais tantos conforme o volume de leite que fornece no ano para a CEMIL. Então a CEMIL é uma central, né? Ela foi criada porque as cooperativas não conseguiam vender o leite das águas, o excesso de produção. Ela nasceu por causa disso. Ela vai fazer quase 30 anos, né? Então hoje o produtor de leite vive um momento muito difícil, a indústria vive um momento muito difícil, né? E eles têm que andar juntos, né? Qual o grande desafio hoje? A inflação é mundial. Não é esse ou aquele presidente que toma conta disso, isso é uma coisa mundial. Na Alemanha a inflação está enorme, na Europa, né? A questão dos combustíveis. Eu acredito que o ano de 2022 vai ser melhor. Que a gente vai conseguir abaixar esses custos, sabe? Que estão bem inflacionados. Teve algumas intempéries também que aconteceram, né, para subir esse custo todo. Então são várias coisas que acabaram influenciando. Mas Vasquinho, eu falei por diversas vezes aqui que você está presidente da Fecoagro Leite Minas, né? E nessa federação você tem um papel muito político da coisa para defender a classe de produtores rurais, não é isso? É verdade. Então, quer dizer, esses detalhes que não dependem do produtor rural, do comércio varejista, da indústria, que é a parte política do agronegócio, principalmente da produção de leite, é que você exerce ali, não é isso? Mais ou menos isso que eu consegui resumir? Com certeza. A Fecoagro tem lá o Valdir, que é o representante da Coopervap, o Zé Francisco, que é o representante da Copatos, o pessoal lá do Cerro, o pessoal de Diamantina, o pessoal lá de Luz, Bom Despacho, né? Coromandel. Então, assim, quando eu vou marcar uma reunião com a ministra da Agricultura, se eu fosse só o presidente da CEMIL, era uma coisa, como eu estou falando por 33 cooperativas, talvez por 80 mil cooperados, estou falando por quase 1.200.000 empregos
que o agroleite gera em Minas Gerais, aí a força é maior, né? Mas geralmente eu sempre vou nessas reuniões levando uns 5 a 8 presidentes de cooperativa. Como, por exemplo, quando eu levo uma liderança do nível do Valdir, né? O Valdir, que é um presente para Paracatu, um moço que veio de Vazante com vontade enorme de acertar. Meu vizinho aqui como produtor rural e muito eficiente, muito esforçado. E uma pessoa que pensa demais nos outros. Um dos grandes líderes da Coopervap. A gente estava falando de líder, né? Falamos muito aí do meu avô Joaquim, de meu pai, do Juscelino Kubitschek, do Emiliano. O Valdir também é uma expressão forte da boa vontade, de fazer as coisas pensando nas outras pessoas. Então, assim, Paracatu, nós falamos do João Alves, do Gilberto Apel, né? E grandes, talentosas mulheres também à frente dos negócios aí. Outro dia eu vi uma propaganda da Caixa com a Débora Cordeiro, né? E achei tão bacana, uma moça de Paracatu, uma senhora de Paracatu à frente dos negócios. Então, por exemplo, mas o Valdir é outro que nos ajuda muito, né, em puxar para o Noroeste, para o Alto Paranaíba, essa liderança do leite, né? Esses municípios aqui, Patos, Paracatu, João Pinheiro, Unaí, Coromandel, é muito leite, é uma bacia leiteira muito forte e tem lideranças políticas muito fortes. O que a gente precisa, nós produtores, é realmente eleger deputados federais, estaduais, senadores, governadores, presidente da República, que tenha também um cheiro do campo, que tenha uma identidade com o campo, que tenha uma visão de apoiar o empreendedorismo, né? Porque você fala assim, como é que você resolve o problema do desemprego? Como? Você sabe como resolve? Como, Pascal? Fazendo negócios, arriscando, né? Então, assim, aquele sujeito que gosta de pôr o dinheiro na poupança, ele não gera emprego. Mas aquele que tira o dinheiro do banco, né? Abre uma loja, um comércio, né? Contrata funcionários, paga o salário, paga o 13º, paga o fundo de garantia, paga a energia elétrica daquele comércio, paga o aluguel. Olha a importância desse moço. Aí o sujeito compra uma fazenda. A gente fala como lavorista, eu ouvi a Adelso explicando para os irmãos dele, mesmo irrigado, ele falou assim, uma coisa a gente sabe, que nós estamos plantando, como nós vamos colher, o que a gente vai colher, a quantidade é só depois do grão no barracão. Então olha o risco, vamos atrás do licenciamento ambiental, da outorga, arar a terra, preparar a terra, comprar fertilizante nesse preço que está, plantar, né, pagar os funcionários, manter as máquinas, adquirir os equipamentos, são caríssimos, é muito caro ainda o equipamento no Brasil. Sabe quanto custa um pivô central? Você nem sabe mais hoje, eu também não sei, porque está subindo de preço, está triplicando, multiplicando por 4. Um trator que era 100 mil, um trator, vamos pôr, de 90 cavalos, hoje é 220. E não tem para entregar, né? Então, assim, o que resolve o problema do desemprego é quem quer empreender. O empreendedor é muito importante, aquele cara que tem uma empresa, às vezes até não está indo tão bem naquela empresa, mas vou abrir a segunda que vai melhorar. Aí eu estou produzindo 800 litros de leite e vou produzir 1.200, que o meu custo fixo vai diminuir. Com aquela mesma mão de obra, com aquele mesmo trato ali, eu vou produzir mais. Aí o sujeito arrisca e gera emprego. O emprego vem, né? O que eu estou vendo hoje no Brasil? Nós estamos em outubro. Já está mostrando um crescimento da economia nos serviços. Então nós temos assim, os serviços e o agronegócio. Esses dois vão ajudar o Brasil demais. A indústria brasileira está um pouco sucateada, precisa de muito investimento. Como o dinheiro está caro ainda, esse dinheiro às vezes não chega para a indústria, né? Mas a gente está vendo assim, exemplos excelentes. A Caixa Econômica Federal hoje é outro mundo. Está emprestando a 3,6 para a Coopervap ao ano. Por quê? Tem gestão séria. E a gente precisa disso. O crédito para empreendedores sérios e empreendedores ousados, sérios, que vão trabalhar também de forma sustentável, né? Hoje o agro é muito preocupado com a questão ambiental, porque o bom produtor, o bom pecuarista, o bom agricultor, ele faz prática conservacionista do solo. Ele quer proteger o solo dele, quer proteger o manancial. Porque se ele não tiver terra boa, não tiver água boa, ele não vai produzir. Né? Então é questão até de lógica, né? E esse produtor vai conservar. É verdade. E hoje as escolas de agronomia, de zootecnia, de veterinária, todo mundo fala nisso, na questão da preservação ambiental.
E a gente aproveita, eu como produtor sofri muito nessa seca, o Valdir aqui também sofreu. Há uma cultura muito atrasada ainda da questão do fogo. Tá? E muitas pessoas irresponsáveis, que às vezes fumam, deixam o cigarro, não apagam direito, incendeiam uma beira de rodovia, queima 20, 30 propriedades rurais, queima curral, queima animal, é uma coisa terrível, prejuízos enormes e tal. Queima a fauna, né? Às vezes queima uma árvore como essa que tinha 4 ninhos de passarinho. Então assim, esse alerta, essa conclamação eu faço, ô pessoal, você vai ter que queimar um lixo, pensa 30 vezes. Mas se você for queimar um lixo, fica lá com o balde na mão, com a mangueira na mão, você vai pagar logo que terminar aquele serviço. As pessoas têm que ter mais responsabilidades com as propriedades deles também, porque assim, você tem uma propriedade, mas você não é o dono daquilo, da natureza, você está ali para cuidar. Eu entendo que quem tem uma fazenda tem que cuidar muito bem dela, não só por seu retorno, mas porque alguém lá de cima projetou tudo aquilo antes para a gente viver em harmonia. O que é viver em harmonia? É viver bem com um colega de trabalho, mas é viver bem também com a terra onde nós moramos, né? Se alguém está dirigindo um carro e joga uma coisa pela janela, você está poluindo, né? Hoje as crianças chamam muita atenção dos pais, hoje elas têm uma sensibilidade maior para isso já, elas já estão muito orientadas nas escolas. A educação, mudando totalmente de agronegócio, de cooperativa, de questão política, a educação é o caminho desse país. É verdade. Tá? Nós temos que investir forte na educação, o educador precisa muito ser valorizado, e eu falo assim, tem 2 forças de produção. A produção nas fazendas, a produção nas indústrias, o comércio girando, mas outra atividade que é muito produtiva é a educação. Você pega uma escola primária, depois uma escola secundária, ensino superior, os cursos técnicos são tão importantes, aí você conseguir pegar um garoto de uma família humilde e ele estudar e de repente ele é um bancário, ele é um líder político, ele é um empreendedor novo. Olha só que forte que é isso. Então assim, o Brasil, se trabalhar forte, o bom empreendedor, e investir forte na educação, ele vai embora. Aí é como você falou, tomara que a classe política não atrapalhe, que alguém fala. Mas essa visão também equivocada da política, você não pode misturar as marchas, como a gente fala no Campolina, que é marcha batida e marcha picada, né? A picada é mais macia e a batida é mais para você mexer com gado, tem mais vigor. Quando a gente fala que o animal às vezes mistura a marcha, geralmente quando mistura a marcha ruim, que é a andadura. Na política você não pode misturar as marchas. Tem grandes políticos, tem homens muito fortes na política. Infelizmente são menos. Às vezes uma maioria quer levar vantagem da política olhando o próprio umbigo. E a polícia tem que olhar o coletivo, né? Mas a nossa cidade, a nossa região, a gente sabe bem quem são os homens sérios, os bons políticos, as pessoas que querem fazer o bem comum e que querem fazer pelo coletivo, né? Verdade. Eu acho que essa é uma obrigação nossa. Você como jornalista, o seu programa, ele tem uma força educacional muito grande. Você fala em práticas conservacionistas que eu já vi, você fala em manejo sustentável da agricultura, manejo sustentável da pecuária, né? Hoje, por exemplo, as cooperativas, elas não aceitam leite com antibiótico. Por quê? Porque se uma criança ou um idoso no UTI precisar usar um antibiótico como um levofloxacino, uma quinolona, se ele já tiver tido contato, ele vai ter resistência. Então hoje, por exemplo, a legislação do Ministério da Agricultura é incrivelmente exigente e incrivelmente séria e tem que ser assim. Para aquele consumidor final consumir um alimento excelente. Você falou da CEMIL. Eu vou falar aqui e vocês podem ir lá ver. A gente até recebe muitas comitivas de visitantes. A CEMIL foi recertificada agora com a FSC 22000, que é a certificação mais rigorosa no mundo em segurança do alimento. E nós somos auditados pela SGS, que é a Auditoria Internacional, contratado pelo Carrefour, porque nós fazemos creme de leite, leite condensado e leite na caixinha do Carrefour, mas elaborado pela CEMIL. Eles entram só com a embalagem, nós fazemos todo o processo para eles. Assim também para a Rede Dia, isso se chama marca própria.
E o Carrefour, para checar, contrata a SGS para nos auditar. E a nossa nota é 99,68. É a melhor nota de segurança do alimento cartonado do mundo. Isso é muito importante, porque às vezes a gente fala assim, o bom é o da Europa, o bom é dos Estados Unidos. Que nada, bom é o do Brasil. É o que é feito com qualidade, com as melhores técnicas, com fiscalizações sérias. E tem muita empresa séria nesse país. Vasquinho, nossa prosa já está chegando ao fim. Muito obrigado pela sua participação no Paracatu Rural, mais uma vez agora contando um pouquinho da sua história. E não tem jeito de desvincular a história de Copervap, história de prefeitura, história de Fecoagro, de Semil, da sua vida, a história do seu pai, da sua família, não tem como desvincular. Tá na história, tá no sangue do Vasquinho. E a gente quer desejar aí que Deus possa construir uma história melhor ainda do que você já teve até hoje, tá? Que você seja aí esse apaixonado pelo Campolina, que você seja esse apaixonado pelo produtor rural, pelo cooperativismo, pelo associativismo, pelas coisas na cidade, né, como você mesmo falou aqui, que você continue sendo assim essa pessoa que quer sempre o bem de toda a comunidade. Que Deus te abençoe. Eu quero te agradecer, Francis, e abraçar nos 223 anos de Paracatu, todos os paracatuenses, e em nome do prefeito Igor, abraçar toda a cidade. Agradecer essa oportunidade de estar com você aqui, né, mais uma vez falando sobre política, falando sobre leite, mas eu quero também levar um abraço especial ao produtor de leite, que eu também sou, né, graças a Deus. Não é fácil a atividade, é por isso que esses homens do leite, essas mulheres do leite, são brasileiros diferentes, eles não desistem nunca, né? O que eu sugiro agora, no início da estação chuvosa, é que todo ano a gente sabe que tem seca, todo ano a gente sabe que pode ter fogo, e às vezes as pessoas não plantam a quantidade de comida necessária de milho, ou de sorgo, ou de capineiras, ou de canavial, ou todo ano as pessoas esquecem de fazer acero, e esquecem de fazer campanha contra o incêndio. Então assim, o mais difícil da produção de leite é a seca. E a seca no nosso município dura 7 meses. São 5 meses de chuva e 7 meses de estiagem. Então está na hora, pecuarista, de plantar para colher. E plantar para colher também é acreditar em homens valorosos como o Francis do Paracatu Rural. O Paracatu Rural plantou, vontade de ajudar, de acertar Paracatu, e está colhendo. Hoje tem uma audiência excelente. Parabéns, Francis. Obrigado. E parabéns ao Paracatu Rural e toda a sua equipe aí, né? Obrigado, Vasquinho. Eu queria antes também terminar o seguinte: homem não vive sem mulher. Queria agradecer a minha esposa Elane, que é a minha companheira, que está nessa luta comigo, Paracatu, Patos e essa correria nossa, para poder conseguir fazer as coisas, cuidar das coisas, né? Ela me dá muito apoio também para cuidar dos meus filhos quando eu estou aqui em Paracatu, e eu estou sempre com eles no telefone. Eu queria dizer assim, o Vasquinho é uma pessoa muito simples, que gosta muito de família, que gosta muito de gente, que gosta de ouvir um idoso, que gosta de ver a alegria de uma criança, que gosta de ver o jovem que acredita no nosso país. Tem muito futuro para esse jovem. O Brasil é um país de muito futuro e que a gente vai usar o cooperativismo e as boas mentes do país para diminuir as desigualdades sociais e fazer um país melhor para todos. E esse país é o nosso. Nós temos que cada vez mais ter vontade sim de morar aqui, de melhorar onde a gente está, né? E eu acho que a força do Brasil é a força do interior. A força do interior das pequenas cidades e a força do interior que tem no nosso coração, né? E é isso que vai dar certo, né? É isso mesmo. Valeu pelo programa. Um abraço a todos os paracatuenses e a todo o povo do Noroeste e Alto Paranaíba aí, que sempre tratou o Vasquinho muito bem. Mais uma vez, muito obrigado, Vasquinho, pela sua participação. Gente, Paracatu Rural vai ficando por aqui, prosa muito boa, e você sempre vai estar esperando aqui mais outra prosa bacana, tá bom? Vou ficar esperando você. Até o próximo domingo. Tchau, tchau. Paracatu Rural apresentou Histórias de Sucesso. Apresentação Francis de Oliveira. Todos os domingos, às 6 horas da manhã, pela Rádio Boa Vista FM. E a partir das 9 horas da manhã, nas redes sociais do Paracatu Rural.
Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.